cartaz. Queria agradecer também o convite da organização para participar desse encontro. Eu sou José Papai Espinosa, da FAUFBA. Eu sou o moderador, né, dessa mesa 3, intitulada Patrimônio Construído do Lelé, Conhecer para Preservar. E temos três trabalhos, enfim, três conferências, que são as seguintes, né? Primeiro, o acervo de Lelé no campus da UNB, Universidade Nacional de Brasília, do professor André Schley, Patrimônio Construído de Lelé, a Igreja Ascensão do Senhor, que vai ser apresentado por Marcela Porto e Ana Carolina Birrembach, e a última conferência tectônica da construção na obra da Igreja do CAB, Centro Administrativo da Bahia, é apresentado pelo professor Edson Fernandes. Então, eu vou passar rapidamente, né, a palavra para o professor André. Então, o professor André Schley possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Pelotas, mestrado em Arquitetura pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutorado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo. Professor titular da UNB, tem experiência na área de arquitetura e urbanismo, com ênfase em história da arquitetura e urbanismo, atuando principalmente nos seguintes temas: preservação do patrimônio cultural, arquitetura brasileira, arquitetura no Rio Grande do Sul e arquitetura e urbanismo em Brasil. Ele é membro da Comissão de Arquitetura da INEP-COFEA e diretor da Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo. Foi diretor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UNB entre 2004 e 2011, coordenador da área de Arquitetura, Urbanismo e Design da CAPES, 2011, diretor do Departamento de Patrimônio Material e Fiscalização do IFAM, entre 2011 e 2019. Então, professor André, eu passo a palavra para você. Boa noite a todos. José Carlos, quem cumprimento os demais colegas de mesa e dou os parabéns para toda a comissão organizadora dessa verdadeira maratona Lelé que nós estamos acompanhando hoje. O trabalho que o André acabou de apresentar facilita muito a minha fala, né? Eu vou tocar em alguns temas que ele já abordou e, portanto, vou conseguir com isso ficar mais leve e talvez até mais rápido. De novo, queria agradecer, então, como vinha fazendo antes de abrir a apresentação, e eu dividi essa apresentação em três momentos. O primeiro, que eu chamo de Encantado para Brasília, na verdade, o que eu quero chamar a atenção é a importância que tem esse primeiro período, o período de formação do Lelé, de 51 a 55, a vinda dele com o convite do Aldair Toledo para Brasília, as primeiras obras dele construindo e superando todo tipo de dificuldade, conforme ele mesmo depois relata e testemunha, ou seja, as dificuldades daquele momento, as dificuldades de executar obras em Brasília e estar distante da capital, de contar, no fundo, contar com ele mesmo e superando toda uma série de dificuldades, colocando à prova o seu conhecimento de formação, mas, sobretudo, como acabou de ser demonstrado, a experiência pregressa no escritório do Aldair Toledo. Isso me parece que é fundamental, e é esse primeiro momento que vai, de certa forma, desembocar na Universidade de Brasília. Sequência de fotografias que vocês estão vendo são conhecidas, estão publicadas. Eu coloquei que elas são do arquivo do próprio Lelé, porque eu retirei, no caso, muitas das imagens, as mais antigas, eu retirei de um PowerPoint que o próprio Lelé me passou. Eu tive a sorte de estar diretor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UNB no momento em que nós aprovamos no Conselho Universitário a homenagem como professor emérito da universidade, e por isso, então, nos aproximamos, literalmente trocamos figurinhas. Então, essa série de imagens, elas estão ilustrando esse começo, né, de trabalho de arquiteto, que vai, no caso de Brasília, de 57
no primeiro momento, né, até 62, que interessa particularmente, porque, de certa forma, ele organiza a sua vida em Brasília até a inauguração da capital, o casamento, e em 62, então, a gente tem o início das atividades da Universidade de Brasília, e ele primeiro vai ser indicado para trabalhar na Nova Cap. A própria Nova Cap resulta colocando uma série de dificuldades, e o Oscar, então, Oscar Niemeyer puxa o Lelé para a universidade. A gente sabe, o Oscar tinha um trânsito muito intenso, muito vigoroso nesse momento, sobretudo convidando, pensando amigos, colegas, arquitetos, para compor o time de professores que, afinal, deu corpo ao curso de arquitetura, o pioneiro curso de arquitetura da UNB. O curso começa a funcionar em 62, no prédio do Ministério da Educação, e a gente sempre começa a ter uma imagem já da UNB como um minhocão, não, muito pelo contrário, né, distante ainda do que seria o campus, mas isso tudo resulta fundamental porque o momento era, de um lado, de construir literalmente a universidade, de executar os edifícios da universidade, e eu acho, e tenho defendido sempre isso, que é nesse momento, então, que surge o Lelé, que todos nós passamos a admirar e que admiramos cada vez mais, quanto mais estudamos a sua obra. O Lelé trabalhando na universidade, projetando edifícios para a universidade, mas também compondo, organizando um pouco o que seria o curso de Arquitetura e Urbanismo da UNB. Como sabemos, esse curso ele tem uma espécie de coordenação geral do Oscar Niemeyer, mas, mais do que isso, ele vai ter como secretário executivo o Ítalo Campo Fiorito, e se divide em três, que seriam semelhantes dos nossos departamentos hoje: um departamento de composição e planejamento, que vai ser coordenado pelo Glauco Campelo, um departamento de teoria e história, que vai ser coordenado pelo Greff, pelo Edgar Greff, e o departamento de tecnologia, que é pensado pelo próprio Lelé, e o Lelé também trabalhando no Centro de Planejamento, no CEPLAN, da universidade, de onde estavam saindo os projetos. Então, esse momento e essa riqueza é que, no meu entendimento, fazem explodir, né? Ou seja, se revelar de fato o Lelé que nós conhecemos. Vejo que ele traz essa experiência no escritório do Toledo, ele aplica os seus conhecimentos, ele multiplica os seus conhecimentos no canteiro, construindo e executando blocos residenciais, principalmente para o Instituto dos Bancários, e na universidade ele passa, então, em função da necessidade de se construir muita área construtiva e em curtíssimo espaço de tempo, ele começa a desenvolver os sistemas de pré-fabricação para os seus próprios projetos, mas também para os projetos icônicos da universidade, junto com o Oscar. É o caso do Minhocão. Como eu havia dito, né, a escola funciona no Ministério da Educação, e os alunos, né, os primeiros arquitetos que serão formados, estão no campus da própria UNB, da atual UNB, onde funciona o campus da Cir Ribeiro, né, em meio ao canteiro, e todos eles, de alguma forma, trabalhando e participando desse verdadeiro mutirão construtivo de projetos, de detalhamento e de elaboração de sistemas construtivos que até então surgem com muita densidade e inovação. Aqui vocês estão vendo um projeto dos galpões de serviços gerais, projeto do Lelé, né, né, sendo executado ainda, e aqui o edifício hoje. O edifício hoje funciona como aportes dos cursos de engenharia, alguns laboratórios dos cursos de engenharia, no campus da Cir Ribeiro. Do mesmo caso, as famosas residências
da Colinas, né, hoje residências de professores da universidade, servidores da universidade em geral, aqui sendo construído, e aqui a situação dos edifícios hoje. Em geral, os edifícios da universidade, que pese serem da universidade e as dificuldades pelas quais a universidade pública no nosso país enfrentam hoje em dia, eles estão relativamente bem conservados. Em 62, a importantíssima viagem ao leste europeu, que vocês estão vendo o Lelé e o Sabino Barroso, né, em que ele, então, tem contato. A ideia sempre se fala, né, a ideia era que a própria universidade avançasse com uma grande fábrica de pré-fabricação, modelos, protótipos vão ser elaborados, e a própria universidade, a própria instituição, então, apoia essa viagem que vai à Rússia, à Polônia, Tchecoslováquia, que é um dos momentos importantes da viagem, mas a fábrica acaba que não se concretiza na UNB. Além dos edifícios construídos na universidade, o Lelé nos deixa, e isso pode ser constatado nos arquivos do CEPLAN, uma série de desenhos, uma série de projetos que não chegaram a ser executados, né, como aqui vocês estão vendo o complemento, né, com playground e pracinhas para as crianças na própria colina, junto àquelas residências que eu mostrei anteriormente. De qualquer forma, é esse o grupo, o Lelé está não só criando, não só desenvolvendo, mas ele está se revelando, e ele finalmente, então, ao lado também do Oscar Niemeyer, projeta outros edifícios importantes. Fizemos uma série de projetos, era um grupo, alguns projetos são meus, mas outros são em parceria com o Oscar. O embrião da pré-fabricação foi a universidade, embora a fábrica não tenha se concretizado por causa da Revolução. O ICC, o Instituto Central de Ciências, a UNB, conhecido como INHOCão, um projeto grande do Oscar, para o qual estudei a parte de industrialização. Foi todo feito em pré-fabricado. O INHOCão, o ICC, os serviços gerais, o antigo Instituto de Teologia, e mais tarde o quartel-general do Exército, ou seja, há um conjunto importante de edifícios que são tradicionalmente apontados como de autoria do Oscar Niemeyer e que não existiriam sem a participação e sem o desenvolvimento do Lelé. Eu acho que com isso eu ilustro o que eu estou chamando de primeira parte dessa revelação. A segunda parte começa exatamente em 64, com toda a violência, com toda a invasão da universidade e com a destruição do projeto do Darcy Ribeiro de universidade. São conhecidos os episódios traumáticos que a própria Universidade de Brasília teve que passar nesse momento e, sem dúvida alguma, isso marca e define uma virada na vida profissional do Lelé. Logo em seguida, em 1965, o Lelé deixa a universidade, e isso fica bastante marcado. Tem aqui uma citação do Darcy que eu gosto, que acho que é importante. Quisermos que ela, a universidade, não fosse essencialmente uma fábrica de médicos para cuidar da saúde dos ricos. Nosso alvo era forçá-la a formar também, e até principalmente, médicos de olhos postos na saúde pública. Nosso propósito era produzir na cidade inovadora uma gente nova de mentalidade renovada, sem nenhum complexo de inferioridade colonial e sem nenhuma subserviência classista. Aqueles eram, porém, ambições de outras gentes e de outros tempos. Melhores, penso eu. Darcy Ribeiro, de 78. E aí, então, em 65, como eu falei, o Lelé deixa a UNB e passa a desenvolver um trabalho importantíssimo que se estende para todo o nosso país. Vou mostrar as obras de Brasília, não vou... E das obras de Brasília, como o Adalberto já falou, eu tirei as casas, as residências. Bom, aqui vocês estão vendo, e vou fazer um contraponto, que essa é um pouco
a provocação que eu trago para esse evento, que é como é que essas obras se apresentam hoje. Primeira, né, vejam as fotos do próprio Lelé, que são do Lelé ou que estão no livro que a Blau, o Instituto Lina Bobardi, publicou, e hoje em dia, ou seja, a gente eu nem vou dizer que eles estão descaracterizados, eles estão enfeitados, eles estão escondidos. Os prédios do Lelé estão maltratados, né? Ou seja, não há um tratamento digno à obra de um dos mais importantes arquitetos, na minha concepção, de padrão internacional, como é o Lelé. Então, vocês estão vendo, né, que é tudo é uma maquiagem, é uma bobagem, né, porque sobre a estrutura proposta originalmente pelo Lelé, o que a gente vê? A gente vê umas brincadeiras, umas idiotices, né, do ponto de vista estrutural que não se justificam, e mesmo do ponto de vista de sinalização ou comunicação, não funcionam. A mesma coisa com a estrutura levíssima, né, de cobertura do posto de gasolina, em que a gente vai perceber a falta de compreensão de que obra nós estamos falando, né? Não é de leitura, é falta de compreensão, a ponto de a gente, né, pintar, né, dar esse tratamento, essa homogeneidade à estrutura de concreto, e que serve quase que de apoio para essas casinhas de cachorro que vocês estão vendo. Ou seja, me parece mais do que uma descaracterização, me parece falta de informação. E aí a provocação é nesse sentido. O que nós, professores da UNB, o que nós, arquitetos de Brasília, o que nós, do Comomo, podemos fazer de permitir uma mínima orientação às pessoas que comprometem obras da qualidade dessa que nós estamos vendo. E assim vai se desenvolver ao longo de todo o edifício da antiga Desbrave. Em 67, o próprio Oscar Niemeyer é convidado e indica o Lelé para projetar o Hospital de Taguatinga. Aqui está a foto do hospital antigamente. Do hospital, embora a gente saiba que, em geral, os hospitais sofrem muitas transformações, felizmente, no caso, e essa é a última referência que eu tenho em relação ao Hospital de Taguatinga, em 2020, portanto, há 2 anos atrás, ele sofreu uma tentativa de recuperação e que resultou numa limpeza geral dos elementos que compõem o hospital. Não é o mesmo caso da Planalto Automóveis, que é de 72 e que sofreu o mesmo processo da Desbrave, ou seja, pouco a pouco, a arquitetura do Lelé vai sendo escondida por aquilo que é de mais banal, né? Por aquilo que é de mais idiota, ou seja, as pessoas que têm um tesouro, elas preferem esconder o tesouro e transformar esse tesouro num objeto banal, daqueles que a gente pode encontrar em qualquer periferia de qualquer cidade, com a exceção de que esse não é a periferia de uma cidade, é o centro da capital do país e se trata de uma obra do Lelé. Então, vejam que é sempre, ou seja, é um gasto, né? É um dinheiro posto fora, infelizmente, escondendo, imaculando a obra do arquiteto. Ao contrário, 2 edifícios gêmeos, que têm, não só do ponto de vista de plantação, são importantíssimos, mas de solução, de linguagem, como os edifícios Camargo Corrêa, me parece que estão muito bem. Já não é o caso do edifício Portobras. Esse é um dos casos esse sim eu considero o caso mais triste de Brasília, porque vocês vejam aqui uma foto antiga, maneira, né, bruta da aparência do concreto, e a maneira como ele se encontra. É quase para a gente fazer uns 7 erros, né? O jogo dos 7 erros. As janelas, eu sei que está passando automaticamente, desculpa. Vejam que há uma inversão na leitura dos elementos que compõem o edifício, né? Não só pelo fechamento das aberturas, mas vejam que não sei por que está passando, mas vejam que é um crime. Esse é um crime que foi feito a um custo muito alto, uma intervenção muito cara, e que destrói, essa sim descaracteriza completamente o edifício. É a tendência que a gente está vendo nas residências, aqui as residências lá uma das residências,
Aqui, ela não está descaracterizada, mas ela tem servido hoje como um local de festas, sobretudo festas de casamento, e que, de novo, né, me parece que uma orientação, né, uma ação mais efetiva do que a gente poderia chamar, no meu caso, que trabalhei no IFAM, de educação patrimonial, poderia dar um pouco mais de dignidade ao tratamento interno desses espaços, né? Embora a escala da edificação e os materiais sejam monumentais, isso não justifica tratar essa obra como se fosse quase um clubezinho vagabundo de interior. Os desdobramentos ocorrem em todos os sentidos. A Clínica Dyer é outro exemplo triste, né, que praticamente está desaparecendo, ou seja, qualquer dia nós não vamos mais encontrar a obra do Lelé, entre tantas transformações, ampliações, modificações e elementos escondendo a arquitetura original. 80, a gente tem a obra emblemática, né, o Hospital Sara, a parceria é anterior, mas a gente tem o edifício principal e, como o André acabou de mostrar, em 84, a experiência importantíssima de Abadiânia. Isso se desenvolve em outros sentidos no SIACs e depois no Rio de Janeiro, com Brizola, Darcy, antes, né, com Brizola e Darcy, inclusive no Sambódromo. E, finalmente, a gente vai chegar no último momento, quando aquela experiência, aquela vontade que emergiu no canteiro da UNB, aquela experiência que foi frustrada pelos militares, da possibilidade da construção de uma fábrica de pré-fabricados, ela, por vontade e esforço extraordinário do Lelé, ela começa a dar frutos também extraordinários. E aí a gente tem a fábrica, né, o Neurb, a gente vai ter, como eu acabei de mostrar, da Abadiânia, a fábrica de argamassas, as fábricas de escolas, as fábricas de equipamentos comunitários, né, e isso tudo dando exemplos e frutos encantadores. Voltamos para Brasília, está aqui agora, já na nova série, né, desse último momento, o Sara Norte, né, Hospital Sara, 95, né, e algumas fotos aéreas de elementos particulares. O Lelé volta a projetar na quadra do Sara original, ou seja, do Sara Centro, né, ampliando, colocando auditório, novos equipamentos, e isso tudo acaba já no final da vida desembocando na UNB novamente, com a construção do beijódromo. Importante construção do beijódromo, quase como um símbolo dentro da UNB. Aqui tem umas fotos tiradas há 2 dias, né? Eu fiz questão de voltar ao beijódromo, porque eu tenho informações da própria reitora e da Fundação Darcy Ribeiro, da intenção de que o beijódromo passe por uma obra de recuperação, de limpeza, né? E tenho certeza que a universidade não vai descuidar nas questões de conservação de uma obra tão emblemática, tão importante como essa. Vejo que ela está, de fato, necessitando conservação. E termino com essa frase, né? Lelé, não, uma frase do Darcy, novamente. Desculpa, uma frase minha a respeito do beijódromo. Lelé não desenhou a sede da Fundação Darcy Ribeiro, menos ainda um memorial. Projetou, com o nome de biblioteca e beijódromo, apenas um grande símbolo, que, erguido ao lado da reitoria da Universidade de Brasília, nos jardins de sua Praça Maior, permanecerá pousado, lembrando a figura singular do criador da instituição, um símbolo a representar o espírito de vanguarda que uma universidade deve ter, um símbolo a lembrar nosso eterno compromisso na defesa da escola de qualidade,
pública, laica, gratuita e em horário integral, como um dia sonhou Darcy Ribeiro. E vocês vejam que aquela universidade que o Darcy Ribeiro sonhou um dia e que por momentos ele imaginou que não haveria como se concretizar, ela foi pouco a pouco sendo concretizada a cada obra, a cada possibilidade, a cada nova experiência pelo Lelé. Portanto, por tudo isso, me parece que nós temos que ter um compromisso entre todos nós de lutar pela preservação da obra desse arquiteto, e mais do que isso, nós temos que contribuir com a sociedade, com as nossas cidades, orientando proprietários privados de edifícios projetados pelo Lelé, de maneira que eles tenham o mínimo de conhecimento, o mínimo de orientação de como valorizar essas obras e tratar essas obras como verdadeiros ativos no sentido de que eles têm, como eu disse anteriormente, pequenos tesouros que, por isso mesmo, devem ser explorados e devem ser associados com a imagem das suas empresas, e não negados pelas imagens de suas empresas. Então, eu paro por aqui, queria fazer esse relato, né, sobre a situação de obras importantes do Lelé, e fico aqui aguardando para ouvir os demais colegas e depois um pequeno debate. Muito obrigado. Obrigado, Andrei, também obrigado pelo tempo. Nem deu para avisar que faltavam 5 minutos. Foi ótima a apresentação. Bom, então vamos dar continuidade à seguinte conferência, Patrimônio Construído de Lelé, a Igreja da Ascensão do Senhor, que vai ser apresentado por Marcela Porto e Ana Carolina Birrenbach. Marcela Porto é arquiteta, é graduada pela Universidade de Salvador, daqui em Salvador, no Unifax, e atualmente, né, como pesquisadora, vem trabalhando temas relacionando prática e pesquisa acadêmica sobre gênero, projeto, paisagem e memória. A professora Ana Carolina Birrenbach também é arquiteta e urbanista pela Universidade Mackenzie, e tem também o curso de História, doutora pela UPC, e, enfim, pós-doutoral também aqui pela UFBA e pela Universidade del Estúdio de Nápoles, Federico II. Atualmente é professora também associada da faculdade, e professora permanente do PPGAU. Tem experiência na área de arquitetura e urbanismo, atuando principalmente nos seguintes temas: teoria, história do restauro da arquitetura moderna e contemporânea, arquitetura moderna em Salvador e arquitetura de Lina Bobard. Passo a palavra, então, para Marcela e Carol. Obrigado. Obrigada, Zé. Então, eu vou fazer uma apresentação mais genérica a princípio, e depois Marcela vai detalhar alguns aspectos aqui do nosso trabalho. Bom, então, só deixa eu marcar aqui o meu tempo, que senão eu vou me perder. E, José, por favor, me avisa quando estiver faltando 3 minutos. Aviso. Bom, então, esse trabalho aqui é fruto de uma demanda que foi feita pela Fundação Gregório de Matos e pela Prefeitura Municipal de Salvador, para que eu e Marcela realizássemos esse dossiê de tombamento da Igreja da Ascensão do Senhor, né? Tendo ouvido agora, né, o que o Andrei falou, também eu acho que é significativo isso por parte da Prefeitura, né, de que tenha se dedicado e demandado, né, esse dossiê, e esse dossiê efetivamente resultou num trabalho que durou... Bom, ele passou por um trabalho que durou 6 meses e resultou no dossiê que foi aprovado, e a igreja finalmente foi tombada pelo município de Salvador em dezembro de 2020. E, assim, evidentemente que, assim como em Brasília, né, em Salvador também a gente tem uma vasta quantidade de obras do Lelé, né, e eu acho que essa iniciativa ela é importante, e talvez um sentido de início, né, de uma maior preocupação por parte da Prefeitura, do Estado, né, para a proteção dessas obras, né. Enfim, então, nós fizemos esse dossiê em conjunto. Foi importante a participação também da Marcela,
porque a gente fez esse dossiê durante o período da pandemia, e Marcela já tinha um trabalho preliminar, então, que foi muito relevante, né? E o dossiê, eu vou me focar mais aqui justamente no que consiste esse dossiê, assinalando alguns pontos bem brevemente, né? Então, ele consta de 3 cadernos, então ele é um dossiê bastante detalhado, né? Bastante documentado, e justamente a gente foi procurando detectar as características originais, entre aspas, do edifício, né? Porque evidentemente que é muito difícil a gente chegar até, né, essa suposta origem, né, dos edifícios, mas a gente tentou fazer isso a partir de uma vasta documentação, né? E essa vasta documentação, ela permitiu essa estruturação desse dossiê e também permitiu que a gente fizesse a nossa, digamos assim, algumas indicações de parâmetros de tombamento para a preservação dessa igreja, né? Então, assim, de um modo geral, eu que sou uma intrometida na obra de Lelé, porque, como o José falou, o meu foco aí é o restauro do moderno, a arquitetura moderna e Lina Bobardi especificamente, mas, enfim, para dar sustentação a esse dossiê, foi necessário mergulhar na obra do Lelé, obviamente, né? Também é fundamental colocar essa igreja no local onde ela se situa, né? E esse local é um local que tem uma importância muito relevante para a cidade de Salvador, que é o centro administrativo da Bahia, né? Então, a gente considera que, evidentemente, não é possível a gente analisar a igreja sem analisar também o CAB e ver como uma coisa interfere na outra, né? Aqui, assim, apenas uma imagem do que seria esse centro administrativo da Bahia, com todos os seus edifícios, não apenas aqueles de Lelé, isso também acho que é uma coisa importante para ser ressaltada, né, que existem outros edifícios com qualidade arquitetônica que precisam ser reconhecidos e preservados, mas evidentemente que a obra de Lelé, tanto os minhocões quanto os demais edifícios mais individuais, né, ou seja, o centro de exposições e a própria igreja, que é essa do número 12, elas, evidentemente, que têm uma relevância maior, né? Mas, enfim, é importante a gente entender essa igreja dentro desse contexto. Em relação ao inventário, também foi um inventário muito aprofundado, né, que se debruçou sobre o programa original, sobre como foi definida a estrutura, a espacialidade, a volumetria, os materiais de mobiliário e também o paisagismo, né? Um outro tópico bastante importante, e também o Andrei falando agora, me lembrei de algumas situações bastante significativas da própria igreja, a gente foi tentando detectar também, né, como é que foram se dando essas transformações e como elas se relacionavam com o próprio uso da igreja, né? E evidentemente que um edifício utilizado, ele passa por transformações e ele tem que passar, né? Mas essas transformações, elas vão deixando rastros, né? Então, fomos detectando, Marcela achou o livro do tombo da igreja, que foi avisando, foi notificando, né, o que foi acontecendo durante o tempo, e também essa passagem do próprio estatuto do que era essa igreja. Ela era uma capela e ela se torna uma igreja matriz, e isso causa transformações no seu uso e na própria materialidade da igreja. Também, um dos itens que a gente tratou foram os danos à materialidade, ao concreto, à pedra, né, e aos diferentes materiais e imobiliário também que fazem parte da igreja. Eu queria um pouco chamar atenção para essas imagens aqui, que são do Lucas Lemos, e nesse sentido, a igreja, ela, de um modo geral, as características principais delas, elas se encontram preservadas, né? Mas, evidentemente, que há muitos danos dos materiais no concreto, nas pedras, e, assim, algumas coisas que podem parecer irrelevantes, mas que, no fundo, elas vão transformando esse objeto e fazendo com que ele vá cada vez mais perdendo a sua essência. E tem muito a ver com aquilo que o Andrei estava falando. Quer dizer, eles têm uma joia na mão, né? Mas, assim, a própria questão do mobiliário, que a gente analisou bastante aprofundadamente, progressivamente, esse mobiliário que tinha uma característica que se casava profundamente com as características
da igreja, né, com o simbolismo dessa igreja, ele foi sendo transformado. Isso aqui é apenas um primeiro momento da transformação, onde essas cadeirinhas elas estão colocadas, mas cada vez mais ele vai se modificando, vão colocando chapas douradas e outras coisas, outros elementos que vão poluindo a igreja, né, e que são, assim, um fruto de um descuidado, né, de uma falta de atenção, de uma falta de conhecimento, e que podem ser revertidos, né? A parte inferior da igreja, ela está mais transformada, especialmente no recinto dos padres, onde houve várias demolições, o uso mudou, né? Agora tem casamento, batizado, grupos de jovens, administrativo, e aquela parte inferior, especialmente o recinto dos padres, foi muito afetado. Isso, puseram divisórias de PVC, piso cerâmico branco, né? Quer dizer, uma falta de cuidado, e talvez, como o Andrei estava falando, do próprio conhecimento, né, dessas características dessa obra. Como eu comentei também, especialmente através do levantamento que a Marcela tinha feito anteriormente, a gente pôde, né, perceber essa deterioração da igreja, do concreto, que também advém de uma série de intervenções que, mal feitas no decorrer do tempo, ou não feitas, né, em decorrência das chuvas, da vegetação, né, que vão afetando e interferindo tanto na materialidade quanto na imagem dessa igreja, né, como vocês podem ver nessas imagens. Enfim, esse dossiê ele também passa por uma série de valores, né, quer dizer, e esses valores, evidentemente que eles estão associados uns com os outros, evidente que o valor técnico, eu acho que Edson, meu colega, vai se debruçar sobre essa dimensão mais tectônica da igreja daqui a pouco, né, comentá-la, né, mas, quer dizer, esses valores técnicos, eles são fundamentais, eles subsidiam o valor artístico. Eu acho que tem uma dimensão aí do brutalismo, do Lelé, que é bastante significativa, bastante diferenciada também, até dialoga um pouco do brutalismo local baiano, por essa coisa de não ser uma caixa tão fechada, né, de ser uma coisa mais permeável, mais relacionada com o meio. A questão dos valores históricos e sociais que se associam ao CAB também é importante. Marcela vai comentar sobre os valores paisagísticos, e depois, no próprio dossiê, a gente faz uma apreciação geral. Acho interessante observar o logotipo, porque ele resume muito bem essa potência que é essa forma, a estrutura e a forma, né, da igreja se resumem nesse logotipo, né? Enfim, finalmente, aqui a gente tem os outros elementos, a gente faz algumas divagações a respeito dos parâmetros de preservação, ainda de uma forma muito superficial, evidentemente, e só para concluir aqui a minha parte, a gente chegou finalmente num perímetro de tombamento. E evidentemente que é uma coisa bastante complexa, porque o CAB está numa área de expansão de Salvador, tem toda a questão relacionada ao próprio CAB, que eu não sei a quantas anda, mas, quer dizer, tem uma proposta também de tombamento estadual do CAB, né, que evidentemente tem que dialogar com essa. Eu estou terminando, porque eu já estou quase nos 10 minutos, né? Mas o que eu queria chamar a atenção aqui, que eu acho que Marcela também vai comentar, é que essa poligonal de tombamento aqui, ela tem a ver com essa relação que esse edifício tem com esse contexto, o contexto do CAB e a questão da própria vegetação, que evidentemente ela vem sendo cada vez mais tirada, né? Então a gente procurou, pelo menos, preservar essa manta ao redor da igreja, né? Essa área que dá essa visibilidade a ela, com essa vegetação mais próxima, e a manta ao redor, que se conecta também com as lagoas e com o Parque de Pituaçu, coisas que estão passando por transformações profundas em Salvador neste momento. Enfim, peraí. Essa apresentação aqui foi brevíssima, porque ainda tenho colega, companheira Marcela para comentar, né? Mas, enfim, agora passo a palavra para ela, que ela vai detalhar algumas questões que a gente elencou aqui no nosso dossiê. Obrigada. Oi, boa noite. O CAB vai ser esse grande empreendimento, né, que vai resguardar diversos aspectos simbólicos de aspiração à grandiosidade, uma questão que Carol vem refletindo em artigo que a gente está construindo para a revista, né? É um impacto emblemático para a cidade, e as relações de significado urbano vão sendo transformadas, né?
E aqui é importante a gente ressaltar que, mesmo que a modernidade, né, com toda a sua radicalidade de avanço sobre o tecido urbano, mesmo que ela impulsionasse as transformações sobre um caráter extremamente fetichista da arquitetura e entendendo a cidade também, a cidade, né, como esse tecido que pode ser explorado ao máximo, né? A consultoria que tratava aqui algumas notícias, né? Esse é o Mário Kertz, que estava à frente desse grande empreendimento. A consultoria que tratava de um estudo preliminar do plano de desenvolvimento integrado, concebido pela canônica figura de Lúcio Costa, e que imperava sobre as áreas lindeiras da Avenida Paralela, que antes era esse vazio urbano de expressiva extensão de áreas verdes, viria demarcar, em suas palavras, né, que o planejamento de futuro de um organismo urbano vivo reivindicava uma ambiência de uma natureza autônoma, né? Ou seja, Lúcio, a partir desse documento, Lúcio vai indicar algumas diretrizes que vai dizer de uma preservação em escala do território, mas sempre pautando o seu significado histórico, né? Entendendo que Lúcio também era um estudioso da arquitetura colonial do Brasil, né? E ele então entende que essa paisagem natural, ela é um fundo latente, né, da cultura brasileira, de uma cidade que, no caso de Salvador, se ergue na dramaticidade da conformação geológica da paisagem, né? E a gente tem aí as nossas igrejas barrocas para dizer um tanto disso, né? Aqui é uma amostra em que o Lúcio vai ter em alguns desenhos a importância de pontuar as vias de cumeada, né? Que é uma das diretrizes que ele aponta para o CAB, e também a implantação das edificações nas encostas. Maria Elisa e Lelé, né, vão responder habilmente à rede de relações topológicas estabelecidas por Lúcio, cujas raízes mergulham na história e na ecologia, né? Essa é uma frase do próprio Lúcio Costa. E a própria proposição urbanística da sua filha, né, e arquiteta Maria Elisa Costa, ela vai traduzir em pensamento, no que diz da ambiência urbana, um caráter determinante, né, para a organização volumétrica espacial das arquiteturas, o que vai incidir sobre a implementação da igreja do CAB, né? Ele vai dar um posicionamento o plano viário do CAB, né? Mesmo que seja uma tipologia fechada em si mesma, a Carol apresentou essa imagem, mas eu gostaria de ressaltar como um plano que é uma concepção de estrutura aberta, né? E essa estrutura considera o entorno, considera a sua topografia e os fluxos contínuos a partir das muitas encruzilhadas que são desenhadas no CAB. Acho que isso vem um pouco da proposta de Brasília, mas aqui a gente vai ver uma relação diferente com a paisagem, porque à medida que o carro ele circula, né, a condição veicular, ele está dado no CAB, o desenho, a gente começa a perceber que o desenho urbanístico ele reforça o olhar periférico para a natureza circundante. E aí a gente acaba esse formato do desenho urbanístico acaba reforçando aquilo que o Lúcio viria dizer sobre o Pituaçu ser tratada como uma grande área de continuação do CAB, né? E aí eu reforço um pouco isso aqui na fala, né? Enfim, e aí das arquiteturas promovidas por Lelé, eu acho que essa imagem resume bastante. Essa é uma foto que eu fiz em 2019, quando eu estava começando a minha pesquisa sobre a igreja e sobre o CAB. E a gente começa a perceber que o olhar realmente ele é periférico, não há uma condição de perspectiva como é colocado na esplanada dos ministérios em Brasília, né? E, enfim, a gente começa a perceber que o desenvolvimento do desenho e das relações de significação que são configuradas nesse contexto são modernas, mas são dadas a partir de uma condição histórica da paisagem, né? Enfim, aqui eu trouxe essa imagem, né, que a gente começa a perceber que tá a igreja do Leonardo Finotti. Essa imagem eu não coloquei a foto, porque a fonte, porque, enfim, já está aqui o nome dele, mas a gente começa a perceber essa relação das massas verdes como uma relação de continuidade, a necessidade de sua preservação como um próprio elemento de preservação da obra.
E aí o Lelé, né, vai dizer um pouco que essa frase foi retirada da revista Planejamento, quando ele está fazendo as secretarias. Ele vai dizer, né, que tudo está baseado no estudo inicial do arquiteto Lúcio Costa, e também vai chegar a dizer também que o plano viário vai incidir sobre a sua proposta, né? E aí aqui a gente começa a perceber, ele chega a criticar essa dimensão desses edifícios que são implantados com recortes muito violentos ao terreno, né? E vai defender que o plano de Lúcio, né, de deixar liberadas as vias de comeada e implantar as edificações na encosta. Eu trouxe essas imagens assim porque eu acho importante dizer o quanto essa relação da paisagem ela é importante na construção do significado da preservação das edificações, né? E principalmente para nós que delimitamos as poligonais, né? Aqui tem a igreja, né, e a balança do Cabe, e aí eu vou adentrar o nosso objeto aqui em questão, né? A igreja, enfim, a tarefa de conformação de um campo simbólico da igreja, ela vai dizer, sobretudo, dos aspectos da paisagem enquanto substância da história, né? Existem diversas falas que reforçam isso, né? De como o Lelé, ele se alicerça sobre a busca, né, da verdadeira essência do contato do humano, e eu entendo que é sobre uma realidade da tragédia, da modernidade que está sendo proporcionada no momento. Em 75 a gente está vivendo um milagre econômico, mas no contexto ditatorial no Brasil, né? Enfim, e aí ele vai compreender que a obra, dentro da compreensão da acepção de sucessivos signos da natureza, ela vai ser levada ao nível máximo de abstração, o que vai dizer de explorar, né, um campo metafórico até o seu limite, né, para a compreensão para a conformação da arquitetura dessa igreja, mas sempre relacionando com a relação do sagrado com a natureza e a relação com o humano, né? A intenção de visualidade, que é um termo proferido por Lukács, e que vai dizer do reflexo estético arquitetônico da obra, vai se revelar na austeridade de alguns dos materiais empreendidos, né? Mesmo que a simplicidade formal seja desafiadora na sua condição estrutural. Enfim, denota-se que Marcela, 5 minutos. Estou terminando. Que o êxtase de uma concepção plástico-compositiva tão rica como aquelas arquiteturas religiosas do período barroco também caracteriza a Igreja do Cabe, né? Apesar de, como está no livro do La Torraca, né, da publicação de 99, ela é singela, mas ela não deixa de ter os elementos significativos de uma composição plástica grandiosa, né? E aí eu vou entender eu vou desdobrar aqui um pouco, mostrando algumas imagens do Guilherme Pucci, que estão disponíveis no arquivo dele, e que eu acho fundamentais para dizer dessa relação da natureza, da materialidade, da concepção estética da obra e da poética que é empreendida numa relação direta com a natureza, né? No volume principal mesmo, a gente vai perceber que as grandes cortinas envidraçadas que se abrem para o paisagismo, tão quanto o vão superior de 6 metros, que vai gerar essa luz no painel de Atos Bucão, que era seu amigo e que vai ser convocado para construir esse altar, né, em madeira, né, essa conformação de um fechamento, né, as arcadas sucessivas também da igreja, que vai conformar as pétalas escalonadas, né, as 12 pétalas escalonadas, e a disposição helicoidal, né, dessa mesma estrutura, que vai evidenciar o caminho ascensional litúrgico, como se fosse no sentido de um caminho da escuridão à luz, né, conformando uma experiência sensorial de catarse mesmo ao indivíduo que nela se encontra. Enfim, as relações simbólicas também vão ser proferidas na ambiência do volume de concepção ovalar, que se encontra parcialmente abaixo do nível do solo, que é a parte do batistério, né? A gente já vai ver algumas interferências aqui, né, de uma iluminação que não existia e que foi colocada posteriormente, né? Enfim, essa é
São informações importantes, né, porque isso acaba descaracterizando um pouco a performance que a igreja viria causar, né, enquanto uma experiência estética mesmo. A gente começa a perceber como a luz natural é direcionada à pia batismal e ao catafalco, que hoje é um altar de Eucaristia, né, remontando a espacialidade de vida e morte, né? Essas luzes direcionadas, e elas se encontram em oposição, a pia batismal ao catafalco, que é o atual altar de Eucaristia, né? Trata-se de uma luz que se estende à materialidade bruta da pedra, que conforma o fechamento do recinto incrustado na terra, ou seja, como aponta Daniel Paz em seu artigo Lelé, uma abordagem pré-iconográfica que foi fundamental para a nossa percepção, né, desse campo metafórico que está sendo constituído nessa obra. A obra é sempre uma apologia dos elementos naturais. Isso é uma afirmação que o Daniel traz no seu artigo. Enfim, para finalizar, a gente, através dessas fotos do Guilherme Pucci, a gente vai começar a perceber que, assim como em todas as edificações propostas pelo Lelé, a igreja vem acompanhada de um projeto paisagístico realizado por Alda Rabelo, que vão dizer também da ambiência urbana do seu entorno, né, e que é importante ser resguardada, uma vez que ela diz de uma escala de proximidade, da valorização de espaços de sociabilidade, das relações humanas no entorno imediato da igreja. E aqui eu acho que é importante chamar a atenção que, mesmo que tenha havido uma proposta do Burle Marx ao sítio, que corresponde ao complexo, né, o Burle Marx ele chegou a propor, serão nas próprias manifestações, nas proposições paisagísticas integradas de Alda, que esses valores de humanidade, de sociabilidade próxima, vão ser desenvolvidos dentro do contexto do CAB como um todo, assim nas edificações do Lelé, né? Eu gostaria de destacar essa questão do paisagismo, porque ela é desenvolvida num sentido mais humanista, de uma forma bastante distanciada de uma noção de natureza promovida pelo Cian, né, que evidencia sempre a natureza como elemento sobre o controle de projeto e que visa uma estética geometrizante. Essa é uma questão que a Maria Elisa já vai entender enquanto uma diretriz dada por Lúcio para o plano viário, e que aqui também vai se revelar no paisagismo imediato do entorno boscoso, né, que está num segundo plano. Enfim, para concluir, Carol já trouxe esse mapa, eu vou apresentar novamente esse mapa, mas a gente delimitou que essas poligonais deveriam estar desenvolvidas entre 3 planos, que, enfim, esses 3 planos vão dizer de uma desenvoltura, né, da função social da paisagem, e que, assim, ela vai estar alicerçada sobre toda essa condição estética que a gente desenvolve, né, enfim, que a gente reflete durante o processo de tombamento da igreja, né, definindo o texto, né. E aí, desses 3 planos, o que a gente pode dizer da significação que se cumpre, né, a significação visual e por que a escolha desses 3 planos, né. O primeiro, né, que vai dizer essa linha verde, eu não sei se está dando para ver, mas que vai dizer de uma conformação do paisagismo imediato. O segundo plano vai dizer do entorno da obra em si, porque há diversas espécies localizadas nesse entorno que está permeado de azul, que está tracejado de azul, né, e que ainda vai dizer do paisagismo da Alda. O terceiro plano vai dizer da escala entre as avenidas, né? Enfim, é um desenho moderno, é um espaçamento enorme, chega a 30 metros de espaçamento, então, e da topografia acidentada, que deve ser preservada, inclusive para se preservar as visuais da própria igreja, né? E de uma escala e a linha em laranja, que vai dizer da escala do território, né, a qual são também atribuídos valores imateriais determinados por uma cartografia simbólica do exercício do direito cultural que se dá na realização de rituais e práticas comuns da religião de matriz afro-brasileira, indicando uma significação cultural mais ampla, né, frente aos atributos físicos do complexo político-administrativo. Enfim, para finalizar, por todos esses elementos evidenciados na conformação de uma paisagem cultural,
Ou seja, a igreja, ela abre o tombamento da igreja, ela abre um horizonte para nós, para compreender que, desde a concepção urbanística, as concepções arquitetônicas, que são proferidas pelo nosso querido e saudoso arquiteto Lelé, é possível, enfim, né, a partir de outras narrativas, a gente demonstrar algumas particularidades mesmo, frente a um campo de interpretações, às vezes, generalizantes, que dizem de uma certa excepcionalidade das obras modernas brasileiras, que estão sempre buscando incorporar os valores de uma dependência cultural estrangeira, né? Eu acho que mesmo sem avançar sobre essas determinantes universais, que, claro, vai incidir sobre toda a produção arquitetônica moderna no mundo, né? As características do concreto armado, alguns determinados posicionamentos, né, de encarar a arquitetura moderna, eu acho que essas particularidades, elas já apontam para um reconhecimento da obra, a partir de um debate mais amplo acerca dos valores e parâmetros que podem ser apreendidos, e também diante do campo simbólico e metafórico da própria constituição da arquitetura da igreja, que dizem da sua exuberância, né, arquitetônica, e que tudo isso dignifica, né, o reconhecimento da obra a nível nacional. Acho que são passos, né, que a gente vai construir aí para poder resguardar essa obra ao seu limite, diante de tantas modificações e transformações que ela tem passado. Enfim, é isso. Obrigada. Obrigado, Marcela. Passar, então, a palavra para o professor Edson Fernandes. Professor Edson possui graduação, mestrado e doutorado em Arquitetura e Urbanismo pela UFBA, onde hoje é professor adjunto. Atua principalmente nos seguintes temas: requalificação urbana, projeto urbano, projetos edifícios e projeto e pré-existência. Passo, então, a palavra para o professor Edson. Obrigado, José Carlos. Bem, eu gostaria de parabenizar os organizadores desse evento importante, o Docomundo 30, Lelé mais 90, na pessoa da professora Seila Cardoso, e também agradecer, né, à professora Seila o convite para essa oportunidade de ouvir, né, pesquisadores, colaboradores e amigos, né, familiares do Lelé, nesse momento em que comemoramos os 90 anos do seu nascimento. Eu queria dizer, né, como o José Carlos fez a apresentação, que não, na apresentação falou, né, um breve currículo, eu não sou um pesquisador sistemático, né, não faço uma pesquisa sistemática da obra de Lelé, né? Então, posso incorrer aqui, talvez, em algumas redundâncias ou até imprecisões, e eu gostaria de explicar um pouco o contexto em que se dá essa pesquisa. Seila, bom, eu sou membro do Grupo Faber, né, que é coordenado pela professora Seila, e que realizou, junto com o professor Minhon, né, umas atividades, né, de extensão e sobre os relatos da arquitetura de Lelé durante o período da pandemia. E Seila, a partir de algumas conversas, já tinha me feito um convite, né, para fazer uma exposição sobre a construção, né, da Igreja do Centro Administrativo. E essa pesquisa, que é uma pesquisa recente, né, especificamente sobre a Igreja, é uma pesquisa que tem um objetivo específico relacionado com as minhas atividades de ensino, com a minha pesquisa do doutorado, que está relacionada ao ensino de construção, né? Eu sou professor da Faculdade de Arquitetura, de oficina de projeto e também de disciplinas de materiais e de técnicas construtivas, que chamamos no curso noturno de construção, e também pelo meu interesse em história da construção. Então, a questão tectônica que foi colocada aqui, ela chama a atenção para um ponto importante, foi mencionado pelas colegas que me antecederam, Carol e Marcela, ela vai estar aí subjacente na minha exposição, que eu acho que caberia mais, né, numa exposição sobre os ratos, mas que tem
eu acredito, uma contribuição a dar no campo da preservação da obra de Lelé, do seu acervo, especificamente em relação à Igreja do Centro Administrativo. Então, essa pesquisa que eu faço, que tem o objetivo de subsidiar o ensino, é uma pesquisa sobre obras construídas, é uma pesquisa que busca os projetos executivos dessas obras construídas, elementos gráficos, iconografia e visitas, quando é possível, porque eu busco centrar isso na atividade dos alunos que colaboram nessa pesquisa durante a disciplina, para que os alunos investiguem e possam, com essa investigação, que inclui redesenho, modelagem digital e modelagem física, né, de parte da edificação, consigam compreender os aspectos construtivos da arquitetura, a relação entre construção e arquitetura, e, a depender dos casos, se revela na expressão tectônica do edifício. Então, é um trabalho de pesquisa, o levantamento desses edifícios, dos materiais gráficos, né, relacionados a esses edifícios, e também, quando os alunos desenvolvem esse trabalho na disciplina, eles vão ali, como todos nós, né, que vamos estudar uma obra, elementos que estão ocultos, alterações do projeto que foram realizadas durante a construção e alterações posteriores também, e, no final das contas, uma compreensão das soluções, onde eles têm a possibilidade, inclusive, de interlocução com os arquitetos. O caso da Igreja do Centro Administrativo, para mim, é um caso especial, né? Por algumas razões. Um deles, fora, logicamente, né, o fato de ser uma obra-prima do Lelé, né? Foi a primeira obra que eu visitei enquanto estudante de arquitetura com um objetivo didático, né? Lembro que lá em 1996, 97, por aí, uma turma levados pelo professor Chango, que a professora Celia estava presente também, e outros colegas, e como professor, né, depois de muitos anos, também fazemos exercícios em que visitamos o edifício para que os alunos compreendam ou leiam, né, aspectos relacionados à arquitetura religiosa. E, além disso, né, eu mencionei Chango aqui agora há pouco, e ele disse que a arquitetura moderna ela é muito boa para ensinar arquitetura, né? Então, a arquitetura de Lelé, que nós costumamos trabalhar na FAUFBA, eu tenho um trabalho apresentado no Encontro da Marca que aconteceu aqui em Salvador, em que eu falo sobre Lelé na FAUFBA, né? As atividades, as disciplinas que são desenvolvidas em que nós fazemos a obra de Lelé, e aí Minho e Seina fazem isso de uma forma bastante contundente. Eu já trabalhei com a Escola de Abadiânia em duas oportunidades, em condições diferentes, nessa pesquisa que fala sobre o ensino de construção. E, bom, esse é um dos motivos, né, pelo que a igreja é um caso especial, e também uma razão, acho que das principais razões dessa apresentação, o fato de eu conhecer o engenheiro que trabalhou na construção da Igreja do Centro Administrativo. Eu não havia, assim, eu não vi nenhum relato sobre a igreja, nenhum trabalho sobre a igreja que mencionasse o engenheiro Renato Araújo, e que, por acaso, é membro da família de minha esposa, é tio da minha esposa, e ele relatou alguns episódios e me disse que possuía fotografia da construção, e isso se arrastou durante um tempo, por isso não consegui participar dos relatos, e depois deveria já ter passado para essa página, né? Isso é um desenho de Lelé, que está no memorial da Igreja do Centro Administrativo, agora eu não estou vendo. E essa é uma das imagens que, quando eu conversei com o engenheiro Renato Araújo, é uma imagem, a primeira imagem que ele me mostrou, né? Ele tem uma série de fotografias da história da construção do edifício, e que a primeira imagem que ele mostrou foi essa, que é a igreja finalizada, e com
a equipe, né, da construtora Luiz Pereira de Araújo, que foi a construtora da qual ele fazia parte naquele período. Ele disse que tinha algumas obras em andamento, mas ele tinha, nessa obra da Igreja do Centro Administrativo, que foi uma concorrência, e eles venceram, os melhores mestres, o melhor mestre armador e os melhores mestres carpinteiros, o trabalho, né, dessa igreja. Ele disse que foi um trabalho que consumiu muito, e ressalta, né, a importância que ele vê do arquiteto. E eu gostaria de fazer aqui uma relação. Isso é parte do memorial em que Lelé apresenta, em 1973, a Igreja do Centro Administrativo, e eu grifei aqui algumas partes para a gente ver como, de forma sintética, ele expressa a construção e o espaço desse edifício e alguns elementos que contribuíram para essa sua execução, né? O recinto da igreja, cujo contorno se desenvolve segundo a forma de uma espiral, está limitado por arrimos de pedra, contendo o terreno que se eleva em taludes suaves até a porta 50. O recinto da igreja está ali encravado naquela área central, e a cobertura da nave é formada por pétalas de estrutura independente que se apoiam cada uma em um pilar único, situado no ponto em que as tensões de trabalho da peça se distribuem de forma mais homogênea. Então, ele está relacionando a posição da pétala em relação ao pilar, e isso está relacionado com questões estruturais, né, dos esforços do elemento construtivo. As pétalas são dispostas segundo a helicoide ascendente. A pétala se eleva em relação anterior 50 centímetros com a superposição de 1 metro. Ele continua descrevendo. E nessa descrição do memorial, ele apresenta alguns desenhos de plantas, aquela imagem inicial que eu coloquei, e também apresenta essas duas figuras, 4 e 5, que ele menciona para exemplificar esse traspasse das pétalas e essa elevação de uma para outra, né? E também um detalhe em que ele amplia o entendimento desse elemento. Também ele continua dizendo que, por imposição de ordem estrutural, foram previstos alargamentos na parte superior dos pilares. E diz, esses capitéis somam-se visualmente, então ele está se referindo aos capitéis. Então, pilar e pétala, né, são partes dessa estrutura, e o capitel, fazer a transição dos esforços que são presentes, as pétalas para o capitel. Bem, a partir de um contato com a mapoteca da SUPAT, né, que herdou o acervo da SUPAT, da SUCAB, Superintendência do Centro Administrativo, eu tive acesso ao projeto digitalizado já de estrutura e um cadastro em CAD realizado, e eu insisti com eles e eu tive acesso ao que não foi digitalizado por questões tanto financeiras, e isso é uma questão para a gente falar mais adiante, quanto relacionadas ao estado de degradação dessas peças gráficas. Mas eu fiquei impressionado, porque pela descrição de Lelé do seu edifício, a gente, e pela própria fruição da igreja, a gente percebe uma simplicidade naqueles elementos. Mas para chegar, né, a essa simplicidade, como ele diz, do domínio da importância do domínio da técnica, isso exige, além do gênio de Lelé com seus colaboradores, na sua construção, quer dizer, transformar isso, trazer isso do desenho para a construção, que envolve a locação, desde o planejamento da obra até os seus detalhes, né? Conhecimentos, né, matemáticos, de geometria, trigonometria, e essa é uma planta, um desenho do projeto de arquitetura, que é locação dos planos de níveis para a construção das formas. Isso mais adiante a gente vai compreender melhor, né? É como se fossem curvas de nível das linhas que constituem esse elemento tridimensional da pétala. Então, essa é uma pétala, então tem desenho para todas as pétalas. Essa é a pétala 12, um desenho
semelhante. Há uma série de códigos, de referências, de geometria descritiva nesses desenhos. Eu não trago aqui a planta inteira, mas eventualmente tem uma planta que a gente pode ver isso em mais detalhe. Um dos detalhes dessa planta, então, essa transição do pilar através do capitel, né? São 2 raios de curvatura em um trecho reto, e aqui aparecem numerados, não sei se vocês conseguem ver, de 1 até 11, são os níveis de plano que aparecem naquelas plantas de forma de cima das pétalas, né? E nesses desenhos aparecem, não se assustem com a tabela, os valores utilizados no desenho de cada pétala. Essa tabela aqui mais horizontal, ela tem na primeira coluna pétalas de 12 a 1, a pétala 12 é a maior e a do início da entrada da igreja, e tem alturas relativas ao piso, distâncias relacionadas ao eixo do pilar em relação à pétala. Essas pétalas, elas têm todas mesma formação, embora sejam todos os elementos diferentes, tanto as dimensões dos pilares, quanto as dimensões das próprias pétalas, suas alturas, e isso implica, na transição do pilar para a pétala no capitel, geometrias distintas, quer dizer, a mesma forma, mas elementos distintos. Só para dar uma ideia disso, que de início eu não consegui perceber muito bem, uma observação numa dessas relações consideradas, que ele diz assim: o triângulo envolvente da seção da pétala é sempre marcado com o seu baricentro no eixo do pilar. Então, tem uma série de relações de ângulos, distâncias e de elementos que aparecem na formação dessas pétalas, né, na construção dessas pétalas de desenho. Essa é uma outra planta, é uma planta de forma integral, que é a forma do teto do subsolo, e eu também fico impressionado, porque né, por ver a paginação da chapa de madeirite, isso está dito ali, de 1,10 por 2,20, em que ele faz um jogo de aproveitamento e de expressão, né, dessa chapa. Também tem um pequeno detalhe que diz como esse compensado, né, que vai receber a laje de concreto, se relaciona para dar efeitos de iluminação em relação às alvenaria de pedra, que nós já vimos em algumas imagens aqui. A igreja do Centro Administrativo é uma igreja bastante conhecida, e nós vimos as fotos que Marcela apresentou. Então, aqui, o volume do batistério, que tem a sua paginação, e essa continuidade, tem um ponto de partida em todos os ângulos ali. A legenda ali não ficou completa. Bom, do projeto de estrutura, né, essa é uma planta de locação e cargas, que mostra a espiral. Eu vou dar um zoom aqui, para a gente ver como é que se dá essa locação. Então, tem um ponto central, um círculo de raio 6 metros, dividido aqui em 12 partes, porque são 12 pétalas, e de cada parte, né, sai o raio e as distâncias que vão formando essa espiral ascendente, essa helicoide ascendente, né? Não dá para detalhar isso por conta do tempo. E todas essas pétalas, na ponta, elas tangenciam em um ponto que tem um tubo metálico, um tubo de aço cortem, que nesse desenho também muito curioso, né, ilustrativo aqui, cada cor dessa é uma pétala, aqui é o ponto onde ela se tangencia, e esse é um elemento que é colocado após a concretagem de todas as pétalas. Cada uma delas tem uma espera, que é uma meia cana metálica, que é detalhada aqui muito bem desenhada. É o projeto de Roberto Vitorino, da Walter e Walter, no final tem os créditos. Esse é um desenho da forma do projeto de estrutura, que é a transcrição de todos aqueles elementos para o projeto de estrutura. Então, essa é a pétala mais baixa, essa é a forma vista por cima, são as nervuras, que constituem o que a gente não vê, e não vê nem por baixo nem por cima, porque isso tudo é coberto, e isso é vista por baixo. Então, a um ângulo de 13 graus, todas as ripas das formas são colocadas nesse ângulo de 13 graus em relação à horizontal, que é o ângulo de todas as pétalas, né? É paralelo a todas as pétalas, esse ângulo em que ela se constitui, né? Que também é ilustrativo. Sim, faltam 2 minutos, ou 3, né? É isso, José? Isso. Eu não estou vendo vocês aí. Obrigado. Bem, essa é um desenho da estrutura, das armaduras, para a gente ter uma noção do que tem de aço. Isso também é só de uma das pétalas.
Essa é a pétala 1, a mais alta de todas. A gente vê uma ampliação e mostrar aqui sempre o ângulo, o mesmo ângulo. Isso é um detalhe da impermeabilização e da sobreposição das pétalas que Lelé faz naquele desenho. Aqui já é um desenho mais adiantado, em que há detalhes em 1 para 1, essa ampliação, que tem aí todas as camadas da impermeabilização das pétalas. Essa é uma planta de detalhe de impermeabilização e de drenagem pluvial. Isso é uma coisa que eu não conhecia até ver isso. Esse corte faz parte desse detalhe e mostra como as tubulações devem drenar, e que é uma solução recorrente em Lelé, drenagem, né, dentro do pilar. Bom, e esses arquivos têm desenhos de rodapés e de elementos diversos, e aqui eu vou fazer uma sequência de fotografias da construção e citando alguns desses elementos, né? Então, a construtora, ela não tinha escoramento metálico para toda a igreja. Eles fizeram em 3 partes, escoramento de 4 pétalas em escoras de madeira, depois mais 4 pétalas em escoras metálicas, e as últimas também em escoras de madeira. E essas cambotas, né, que é essa estrutura em forma de arco que vai moldar a forma propriamente, elas foram montadas no solo, a partir dos desenhos de Lelé. O engenheiro disse que ele mesmo desenhava nas formas a curvatura desses elementos, que são as cambotas que escoram o que vem a ser a forma propriamente, que a gente vê aqui nesse primeiro plano. Outra imagem da cambota, vista da ponta para a base do triângulo, e lá no fundo a gente vê as formas sendo expostas. Aqui a gente vê a forma de uma das pétalas composta, com a armadura do pilar aqui subindo. Aqui são as armaduras das nervuras. A gente vê que uma densidade muito grande de armadura, e isso foi um outro desafio a ser superado. Eles não tinham, concretavam uma pétala por vez, apesar de armar de 4 em 4, não tinha condições técnicas, né, de suprir. Essa era a primeira mini grua da empresa, que construía edifícios de 35 andares, concomitantes à igreja centro administrativo. Então, o concreto foi transportado por caçamba vertical. Aqui a gente vê a caçamba sendo recebida. Vou acelerar um pouco, eu acho que já está passando. Aqui o lançamento e adensamento, né, com os mangotes, os vibradores de imersão, algo muito difícil de ser realizado, e uma grande preocupação do construtor, que como o concreto é um concreto de desenforma, um concreto aparente, não poderiam aparecer as bexigas. Ele disse que tem bexigas, mas que ele considera que foi muito bem sucedido, né, esse trabalho para aquela época. Aqui é uma outra imagem que mostra a construção do batistério, né, o Renato Araújo disse que a única coisa convencional que tinha nessa obra eram os tubulões, né? De resto, até as alvenarias tinham inclinações e curvaturas. Ele teve que, para ter um bom acabamento, pegar a pedra que não era da pedreira que ele costumava adquirir. Ele não lembra se era granito ou se era gneiss para essas pedras. Aqui pétalas concretadas com suas nervuras, e a gente vê aqui tubulações, provavelmente são as tubulações da drenagem. Aqui a estrutura acabada, a gente vê aqui os tubos, né, dos tensores dos pilares, que nessa imagem a gente vê aqui também a forma de um pilar, com os tensores. Escoramentos metálicos, escoramentos de madeira novamente, a estrutura da pétala concluída. A gente não vê aqui a tubulação tangente, que foi colocada depois. Aqui, idem. A gente vê, inclusive, né, as esferas de algumas pétalas para passagem do tubo. A montagem do painel e dos bancos de madeira também, com guindaste, etc. Tem detalhes assim que a gente pode, né, posteriormente conversar. E aqui são imagens da igreja recém-inaugurada, de uma publicação da própria do centro administrativo, eu acredito, não tem lá a fonte, mas é a Igreja da Ascensão do Senhor. A gente vê aqui os elementos da drenagem, né, que aparecem nos desenhos. A expressão, né, das ripas de 10 centímetros, né, que são paralelas aos ângulos. Os arcos sucessivos que se formam, como Lelé mencionou. Aqui a gente vê a paginação, né, dos baderites, que aparece
no contato, né, da cobertura com a alvenaria de pedra, a gente vê aqui uma sombra, que é justamente um detalhe que ele coloca para a execução dessas estruturas. Aqui é uma pequena ficha técnica, né, para dar os créditos, né, do projeto arquitetônico do Lelé, o projeto estrutural da Walter e Walter, do engenheiro Roberto Vitorino, projeto de instalações de Aqualux Engenharia e a construção Luiz Pereira de Araújo S.A., pelo engenheiro Renato Freire de Araújo, e sua equipe, entre 1974 e 75. O Renato, só para mencionar, né, disse que mencionou um respeito muito grande ao arquiteto, um dos melhores, ou o melhor arquiteto, acho que seria melhor que ele falasse sobre isso, nas palavras dele. E tem algumas outras histórias, mas enfim. Eu acho que algo que é importante quando a gente fala da preservação, além do edifício em si, como foi mencionado aqui diversas vezes, como eu disse, eu não sou um pesquisador, não sei lá, e vi desenhos que me parecem originais no acervo da Mapoteca da SUPAT, né? São desenhos em papel vegetal, desenhados em nanquim, muito rasgados, alguns desenhados a lápis, parecem desenhos que foram feitos durante a obra, e se são originais, eu não sei se existem as cópias, né, desses... Estou acompanhando aqui um pouco se existem as cópias desses desenhos. Muitos desenhos lá são cópias, né, sépias e tal, provavelmente o original está em outro lugar, e deve ser do conhecimento de outros pesquisadores, não sei, mas é uma oportunidade também da gente de compartilhar, né, essas dúvidas. Peço desculpas aí por extrapolar o tempo, e acho que é mais uma abertura, né, de intenções em relação ao tratamento do acervo e de conhecer também o que foi essa construção da Igreja do Centro Administrativo. Obrigado, Edson. Bom, obrigado, André, Carol, Marcela, Edson, de novo, né, pelas apresentações super interessantes, né, que mostram, de fato, né, a importância, né, da obra do Lelé. Eu não sei, Sheila e Minho, se a gente pode, ou tem tempo para uma rodada, pelo menos uma conversa, alguém que gostaria de fazer alguma observação? Eu deixo a critério de vocês, né? Eu creio que alguém vai querer falar alguma coisa depois de ver Eu tudo também isso. É lindíssimo Bom, o trabalho. Raoni Obrigada. levantou a mão. Raoni. Boa noite. Gente, desde de manhã sendo bombardeado por Lelé, né? Então, assim, as dúvidas, elas foram meio que se combinando, né? E aí diversas questões na cabeça, a cabeça latejando. Então, assim, primeiro agradecer a todos os professores, né? Por isso. Então, assim, é muito importante para a gente que é estudante esse bombardeio de Lelé, para deixar a gente bem instigado, né? E muitas questões, mas também muitas resoluções vão sendo feitas, sabe? Principalmente para mim. Então, assim, eu tinha algumas questões pontuais com professores determinados, mas eu vou tentar resumir, não em uma questão, mas, na verdade, em uma abordagem só, tá? Para ficar mais simples. Então, primeiro, vou pegar o que o professor Minho falou, né? Que ficou na minha cabeça. O Lelé, ele estuda aquela tecnologia e ele espreme até o bagaço. Ele falou isso, né? Ele espreme até o bagaço. Então, isso ficou na minha cabeça. Eu acho que, com isso, ele quis dizer que ele entende a essência daquilo e, a partir daquilo, ele produz uma diversidade enorme de soluções, que tem um caráter adaptativo incrível, assim, né? Então, acho que esse é um dos grandes trunfos do Lelé, esse caráter de adaptação e de não passagem do tempo, ele é atemporal, né? Então, isso combina também com outra frase que foi falada, que o Lelé, na verdade, não é só um arquiteto, ele é um grande gestor, né? Então, eu acho que ele consegue, eu como futuro arquiteto e vocês já como
arquitetos e arquitetas, vocês já têm essa noção de que nós somos esses gestores, né, que tem que lidar com diferentes áreas e tal. Então, isso é muito importante. E aprendi muito disso hoje, né? A professora Ana Luísa, ela falou que o laço do projeto, ela está na tentativa e no erro, né? E eu acredito muito nisso, né? Que quanto mais a gente erra, mais a gente tem chance de fazer de novo e fazer melhor, né? Então, a gente tem que aprender muito com esse erro. Eu acho que Lelé deve ter errado muitas vezes também, né? E só para fechar, eu tive que inclusive combinou muito bem com o dia de hoje, né? Eu tive uma palestra de um professor que ele dá aula lá na Universidade de Praga, e ele é um professor português, o nome dele é Marco Maio. E aí ele dá aula de projeto e tal, e ele explicou para a gente algumas questões de escala de projeto no sentido da arquitetura social. Ele botou isso na universidade, em uma coisa mais geral, que é o plano urbanístico lá de Praga, que eles querem para o futuro, e numa experiência que ele teve na comunidade dele, assim, né, com as pessoas e tal. E a gente ficou, caramba, mas professor, isso aqui não tem na faculdade, falta muito isso e tal, com as mesmas questões de aluno instigado, né, que fica querendo saber dessas questões. E aí ele me surpreendeu com a resposta, que eu acho que tem tudo a ver com o Lelé, né? Ele disse assim, cara, tu sabe fazer o arroz e o feijão? Tu sabendo fazer o arroz e o feijão, com o tempo na tua vida, tu vai pegando, vai botando uma carnezinha, vai botando um legume, de repente tu cria uma receita nova a partir daquilo. Então, eu acho que Lelé tem muito disso, né? Ele aprende algo e, com o tempo, eu acho que ele é um grande mestre do tempo, com o tempo ele vai complementando aquilo que ele vai construindo, de repente surge uma coisa única, mas que lá atrás a gente vê que foi com o básico, né? Então, assim, o nosso desafio agora como estudante, como profissional, é não só a preservação da arquitetura de Lelé, mas a arquitetura moderna em geral, mas também a difusão e a divulgação da importância disso, né? Então, acho que todo mundo aqui tem um compromisso de alguma forma, com algum jeito de fazer isso. Pelo que eu falei lá atrás, né? As coisas vão vir daqui para frente, né? Não vai ser agora. Não é imediatista como nós, estudantes de arquitetura, às vezes a gente quer, né? A gente quer aprender tudo que o Lelé aprendeu da noite para o dia. A gente tem que compreender que é um processo, né? E as soluções não são, para mim, né? As soluções não são um resultado final. Assim como na arquitetura de Lelé, não foi um resultado final e aquilo ali, aquela tecnologia, ela foi se aprimorando e tal, e se aprimora ainda hoje com a gente, né? Então, ele faleceu, ele já foi, mas ainda continua vivo, né? Tanto na nossa crença como no modo de ver, né? Então, é isso, gente. Muito obrigado. Obrigado, Raoni. Eu não sei se alguém tem mais algum comentário. Eu tenho um comentário brevezinho. Eu gostaria só de agradecer, porque eu estava com tão... assim, né, com medo de não dar tempo, eu acabei nem agradecendo. E dizer que para mim foi um choque ver essas imagens da construção da igreja, né? Você vê a capacidade, né? A questão da engenharia, né? Como ela é forte, como ela transpassa toda a condição estética da obra, né? Mas é um arrojo estrutural extremamente exuberante, gente. Eu estou aqui em êxtase, assim, mas era só um comentário que eu queria fazer. Obrigada. Obrigado, Marcela. Mais alguém? Zé, Sim. só para responder um pouco rapidamente ao comentário de Raoni, dizer para ele o seguinte: a questão dessa busca de Lelé pela eficiência faz com que ele vá buscar mesmo o que o material pode dar no máximo. Então, ele tem que conhecer bem o material, né? Quando a gente fala em ele extrair o que tem de material que deixa no bagaço, o que eu quero dizer é isso: ele vai buscar o máximo que aquele material pode oferecer, né? Para ele trabalhar dentro de uma faixa de economia. Importante para ele é trabalhar nesse limite, né?
Então, toda tecnologia que ele vai adotar, ele vai estudar nesse sentido, né? Então, é bem isso. Os erros acontecem sim em aula. E ele vai sendo melhorado, e você pode ver isso durante a obra dele toda. Ele vai melhorando e vai sempre buscando a maior eficiência de desenho, de funcionamento e de, evidentemente, custos também, né? É isso, Zé. Obrigado, Minho. Edson? Bom, como a gente está no período, na fase dos comentários, e acho que por um tempinho, quando eu vi a apresentação do professor Andrei, e que ele mostrava lá imagens contemporâneas, né, da construção, e depois imagens atuais ou recentes dos edifícios, chamando a atenção, né, para essa questão da preservação. Eu vi em uma das imagens, me parece, eu não sei, como disse, não sou um pesquisador da obra de Lelé, eu já vi essas imagens, mas não sei dizer que edifício é, mas é um edifício em que tem uma estrutura muito parecida com a estrutura da Pétala, que é marcada pelas tábuas, e ali tem uma inserção de um elemento de vidro, etc., e que está pintado de branco, né? Provavelmente aquilo era concreto aparente, expresso, e antecedeu a Igreja do Centro Administrativo. Pelo que entendi, era da década de 60, né? Não sei exatamente. E essa Igreja do Centro Administrativo é de 1973, o projeto, 74, por aí. Então, bem, aquilo já está absolutamente dominado, e o que impressiona, assim, a gente que está ensinando, né, está vendo as novas tecnologias, das modelagens, etc., ver assim, ao vivo, né, aqueles desenhos, aquela expressão da capacidade do arquiteto de saber exatamente o que ele está fazendo ali, e o que vai ser construído é aquilo que ele está pensando, que ele está desenhando com o rigor da trigonometria, da geometria, da descritiva, e que aquilo sendo seguido, de fato, não muda o que ele pensou, né? É a expressão do projeto de arquitetura. Então, isso foi uma coisa muito impressionante de perceber quando eu tive contato com essas plantas do acervo. E primeiro eu vi um corte do ladinho assim da planta, mostrando os arcos, e depois, quando eu vi uma série de códigos, tabelas, relações, os dados de cosseno, seno e tangente de alguns ângulos para verificações, realmente é algo que impressiona, e isso faz parte desse patrimônio, né? Eu acho que estudar isso, então, assim, uma vez esses desenhos perdidos, o cadastro feito hoje, tudo bem que ele já poderia ter sido feito um cadastro agora, com nuvem de pontos, que vai ter uma realidade muito grande do que é o edifício, pode se modelar, etc., mas os dados, né, as informações que instruíram aquilo estão nos desenhos. Então, eu queria também chamar a atenção para essa questão da preservação dos acervos, né? Nós sabemos, assim, a extensa obra de Lelé, e agora uma obra tombada, e eu não sei como é que a gente pode resgatar isso. É mais um comentário. Obrigado, Edson. Temos Sheila e Andrei. Sim, para agradecer muito, depois desse longo dia, né, um presente, essa mesa, porque a gente visita a obra, a gente viu tanto sobre ela, né, nas falas da Carol, da Marcela, e por fim do Edson, que faz a gente se sentir dentro da obra, né, aqueles dados todos, as fotos da obra, mas também desse fazer, né, que é o processo de fazer, esse patrimônio que eu acho que o Edson também se refere, né, a maneira como foi pensado para se fazer, né, que a obra está lá, tem o seu valor, mas esse modo de fazer é um outro patrimônio. Observar que a pétala mais alta é a de número 1, né? Não sei se isso indica que ela foi construída primeiro, eu imagino que sim, né? Mas eu também imaginei que sim, mas não. Também imaginei que sim, sei lá, ao analisar, mas não. Foi da 12 para 1.
Por uma questão de superposição, eu achei que tivesse sido de cima para baixo, mas a superposição não interferiu. Foi de baixo para cima mesmo. Então, é ascendente, né? É ascendente o movimento. Obrigada. Carol. Temos André e depois Carol. Não, só para complementar o que o Edson acabou de comentar, Edson, no posto de gasolina são 2 pilares na base e que estruturam uma cobertura, cada pilar, de 24 por 24 metros. Né? E os pilares, na sua base, têm 1,5 metro por 1,5 metro. Eles começam quadrado e abrem como se fosse a pétala, exatamente, todos eles marcados, né, pelo desenho das formas, que foi absolutamente detalhado e cuidado. Esse projeto ele é de 75, né? E a gente tem que considerar que antes, ainda aqui em Brasília, pelo menos, a gente teve a extraordinária experiência também de construção bruta, utilizando detalhadamente o recurso das réguas de madeira nos próprios arcos de Itamaraty, cuja execução é atribuída ao Milton Ramos. Né? Então, é muito lindo a gente perceber, né, que existe toda uma tradição que vai se consolidando em obras de concreto brutas, como foi um dia, foi o Itamaraty, né, e marcou a cidade, como também o posto projetado pelo Lelé. Só complementar aqui a fala do Edson, que tem toda a razão. Obrigado. Obrigado, André. Carol? Mas, primeiro a questão da documentação, Edson, que realmente é surpreendente, né? Marcela que tinha conseguido coletar essas coisas antes da pandemia, felizmente, né? E também essa questão que eu acho que é sempre muito importante na obra de você intervir num edifício que tem o desenho e tem a obra, né, também, né? E tem as transformações, ou seja, né, essas diferentes camadas desses edifícios que precisam ser observadas com atenção, né? Uma outra coisa, eu acho que, também em relação até ao que o Andrei falou, né, eu não acompanhei aqui o seminário, mas eu acho que é a única obra, não é tombada pelo município, o Seila, Minho, do Lelé, não é a única? Né? E nem, né, município, não estado, não federação, e eu digo isso do Lelé, também da Lina, né? Falta essa maior atenção, e nesse primeiro reconhecimento, o que é um primeiro reconhecimento, mas o que também Edson estava falando, eu estava pensando, tá, e daí, né? E depois disso, o que aconteceu com essa igreja desde 2020 para cá, e o que vai acontecer para frente? E aí, assim, só uma questão ali para o Andrei, se no caso de Brasília, a proteção a essas obras existe, não existe, nada? Não, nada. Então, né, é muito complicado, né, gente? Quer dizer, primeiro momento de reconhecimento, eu falei, já é alguma coisa, né? A prefeitura decidir que vai reconhecer aquilo, mas, quer dizer, a gente tem que ir além, né? Agora é difícil, a gente sabe que é difícil, mas ainda agora, né? Enfim, gente, era só isso, e um comentário final, e agradecer mais uma vez, e também, sei lá, a história do Docomomo, né, que eu acho que é importante lembrar disso, né, da festa de aniversário, Sim. do Docomomo Base e do Docomomo Brasil. Obrigada, viu, gente? Acabei, não vou falar mais, boa noite. Obrigado, Carol. Olha, Eu acho que a gente pode fechar com o Minho, né? Só uma última informação, pessoal. Carol falou sobre a preocupação com a igreja. A última vez que nós estivemos lá, eu e a professora Seila, com os alunos, notamos que eles estão fazendo uma obra na cobertura. Provavelmente estão recuperando a impermeabilização. É aqui uma boa notícia, né? Estão retirando toda a camada antiga e estão fazendo nova. É isso. Obrigado, Minho. Bom, acho que a gente pode fechar mesmo, né? A mesa. Obrigada, gente. Muito obrigada a todos. Boa noite a todos. Tchau. Boa noite a Até todos. amanhã, pessoal. Boa noite. Boa noite. Até amanhã. Boa noite. Até.